Muito bem, amigos. Nós estamos aqui para a nossa terceira parte, tá bom? Terceira e última parte do nosso estudo sobre a sacudidura, isso mesmo. E nessa parte nós vamos estudar essa questão aqui, ó, causas da sacudidura. Nós vamos ver aqui as situações, as mais diversas situações que provocam a sacudidura, tá bom? E você pode se aprofundar em cada... Eu não tenho como me aprofundar em cada uma dessas causas, mas você pode fazer isso. Você pode depois pesquisar mais, entendeu? E descobrir mais detalhes em cima dessas causas que eu vou apresentar aqui para vocês. E a primeira dela é o seguinte, ó, conjunto de verdades bíblicas. Então está dentro desse contexto. Mateus capítulo 10, verso 35 e 36 diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Que texto interessante, né? Então, imagine, o próprio Jesus está dizendo que ele veio fazer divisão entre pai e filho, entre mãe e filha, né? Nora, entre familiares, entre pessoas chegadas. O que acontece aqui, queridos, é que não tem como haver união do bem com o mal, da luz com as trevas, do certo com o errado, do joio com o trigo, da palha com o grão. Não tem como haver união entre essas partes. E é possível que a mulher ela seja uma mulher cristã, ou vice-versa também, viu? É alguém que serve a Deus, que está vivendo na presença de Deus constantemente. Mas de repente essa mulher tem um esposo que ele é ímpio, e ele não compartilha da vida religiosa, da vida cristã. Você acha que vai ter união entre essas duas partes? Não tem como. Eles estão indo para direção diferente. Pode ser o contrário, pode ser o homem que é dedicado e a mulher não. Da mesma forma, pode ser o pai e a mãe. Quantos cristãos não foram perseguidos pelos seus próprios pais? Por exemplo, nós que somos adventistas do sétimo dia, quanto a perseguição muitos já sofreram por conta da guarda do sábado. Às vezes é um adolescente que se batiza, ou um jovem, e o pai ainda tem autonomia sobre ele, total autonomia, porque os pais sempre têm, mas total autonomia sobre ele, e de repente esse pai não respeita a liberdade desse filho em guardar o santo dia do Senhor, e exige desse filho que ele trabalhe nas horas sabáticas. Então essa é uma pressão que vem, então não tem como ter união. Então essas verdades bíblicas, quando você escolhe viver elas com profundidade, nas mais diversas situações e ambientes, pode ser dentro do trabalho, pode ser lá na sua escola, no meio da família, como já dito, pode ser dentro da própria religião, dentro da própria igreja sua, quando você decide viver essas verdades, aqueles que não estão preocupados em vivê-las, eles vão perseguir você, e não vai ter como existir união entre você e essa pessoa. Jesus já alertou para isso lá na queda de Adão, lá no começo, quando ele disse que iria colocar inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Ia colocar ali inimizade. Então não tem como ter união. E essa é uma das causas que faz com que ocorra a separação. E se você não estiver bem firmado na verdade, você pode acabar cedendo e cair. Olha esse texto. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joirados, ou seja, peneirados, serão levados. O anjo disse: achas que alguém será forçado a fazer sacrifícios? Não, absolutamente. Deverá ser uma oferta voluntária. Então, veja aqui, olha. Todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada em prol da verdade será levado, viu? Como a palha, será joirado. E essa oferta de sacrifício que Deus espera de nós é voluntário. É uma oferta voluntária. Deus quer que você se ofereça a Ele. Não é forçado. Deus não quer nada forçado. Deus não quer nada contra a vontade. Você
precisa fazer isso voluntariamente, se entregar a Jesus, se firmar nele. Tem pessoas que fizeram isso, sim. Tem pessoas que fizeram no passado, tem pessoas que fazem no presente. São pessoas muito decididas, pessoas muito firmes no compromisso delas com Deus. Como eu já mencionei aqui, pessoas que deram a própria vida, pessoas que foram, segundo a tradição, foram amarrados em sacos e colocados e jogados ao mar, né? Outros foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram seu pescoço cortado, foram queimados na fogueira, mas não cederam, permaneceram firmes, uma posição ousada em favor da verdade. E é esse tipo de relacionamento que Deus espera de mim e de você. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram lançados dentro da fornalha ardente? Lembra das palavras deles? Se Deus quiser livrar a gente, Deus tem poder para livrar a gente. Mas fique sabendo, rei, que independente de Deus livrar ou não, nós não vamos obedecer ao seu decreto, porque o seu decreto nos leva a desonrar o nosso Deus. Mais ou menos foram essas as palavras que eles ali proferiram para o rei. A sentença foi que eles foram jogados dentro da fornalha. Mas quem estava lá? Jesus Cristo, para salvá-los. Deus veio a intervenção divina para que eles fossem salvos. Então, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com Deus, possa até ser que Deus não te livre de uma fornalha ardente. Possa até ser que Deus não te livre de você ser jogado na cova de leões. E esses leões, essa fornalha, pode representar as enfermidades, pode representar aqui o desemprego, a crise familiar, a crise financeira, ou dentre outras várias situações que podem existir. Deus pode até permitir que por conta da sua fidelidade você entre em uma situação como essa. Mas uma coisa é certa, Ele já deu exemplo, Ele já mostrou como Ele faz. Ele entra lá com você. Ele vai junto com você. E sua vida não termina ali. Deus opera poderosamente para o seu bem. Então vamos confiar nesse Deus e vamos nos firmar e seguirmos a Jesus aonde Ele nos mandar. A perseguição religiosa vinda de fora, né, é uma outra causa aqui da sacudidura. 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então isso aqui está dentro também do contexto que eu já venho falando para vocês, das perseguições. Embora o título ali em cima fale perseguição religiosa vinda de fora, essa perseguição religiosa pode estar dentro também do próprio ambiente da igreja. Olha o que diz o texto. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos. Cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo, que nós acabamos de ler anteriormente, em 2 Timóteo 3:12. Então imagine, o seu compromisso de ser fiel, de ser obediente a Deus, vai ser enxergado por alguns como rebeldia. Você vai ser encarado como uma pessoa rebelde. Já pensou? Você escolheu obedecer a Deus e você é um rebelde. Mas assim foram tratados. O próprio Jesus Cristo foi rotulado dessa forma, de blasfemar contra Deus, está agindo contra Deus. O próprio Cristo. Mas vamos adiante. Resistência à testemunha fiel. Apocalipse 3, 14 e 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí, olha o que diz aqui. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determina a sacudidura entre o povo de Deus. Já pensou? Então tem gente que não suporta ouvir a verdade. Elas até dizem às pessoas: não, eu quero a verdade, fale a verdade. Tá bom. Mas quando você fala a verdade, ela não aceita. Porque o conceito de verdade para ela talvez seja equivocado.
porque ela vive dentro de um parâmetro de relativismo, aonde ela tenta acomodar tudo de acordo aos gostos pessoais dela, aquilo que ela pensa ser verdade. É escrava do conceito, na verdade é relativa, cada um tem a sua. Então ela quer ouvir a verdade, desde quando a verdade que você fale, que você apresente, seja igual ao conceito de verdade que ela tem na mente dela. Só que Deus, entre aspas, Deus nos frustra, porque a verdade de Deus ela vai de encontro aos nossos conceitos e às nossas ideias. Deus tem a verdade absoluta. E quando você traz essa verdade de Deus e apresenta para as pessoas, uma boa parte delas resiste a essa mensagem, rejeita. E elas te criticam, elas te rotulam, elas te perseguem. Elas não vão investigar para ver se aquilo que está sendo dito é a verdade de fato, se está em harmonia com a Bíblia, e com os testemunhos. Por exemplo, nós vamos ter aqui estudos muito fortes. Esse estudo que nós estamos tendo sobre a sacudidura é um estudo forte. Declarações fortes estão sendo aqui apresentadas para nós. E vai ficar mais forte ainda quando nós entrarmos no assunto da separação do trigo e do joio, porque é um assunto que está linkado, que está relacionado com essa questão da sacudidura, e vai ser o nosso próximo estudo. Então você vai perceber que a coisa vai ganhando corpo, vai ficando mais forte. Mas o que é que eu peço para você? Veja as fontes, veja a raiz da verdade. E se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os testemunhos, confrontar você de alguma maneira, baixe a cabeça, se humilhe diante de Deus, peça perdão, se corrija pelo poder do Senhor e comece uma caminhada de santidade com Jesus Cristo. Tá bom? Então, outra situação, falsas teorias vindas do meio de Israel. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então, dentro do próprio meio de Israel, ou seja, dentro do meio do povo de Deus, surgirão falsos profetas, ou seja, falsos pregadores, falsos ensinadores, pessoas que não trarão a mensagem real que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Eu tenho que buscar em Deus aquilo que eu preciso e não o que eu quero ouvir. Porque os meus gostos pessoais, muitas vezes, eles vão conflitar com a vontade de Deus. E eu preciso que Ele revele a vontade dEle para mim. Vocês lembram que foram enviados por Moisés 12 espias. 12 espias. Para poder espiar a terra, a terra que eles estavam para conquistar. E quando eles voltam, você tem 10 relatórios negativos, misturando verdade com mentira. E você tem apenas 2 relatórios que em parte se igualava ao dos 10, mas em partes especiais se tornava diferente, que foi o relatório de Josué e Caleb. Mas uma grande parte da humanidade, do povo de Israel, infelizmente, deu ouvido ao relatório dos 10, porque o relatório dos 10 aparentemente favorecia a eles. E, enquanto o relatório de Josué e Caleb parecia, na verdade, mais estar induzindo o povo a entrar em uma armadilha, em uma cilada, ao enfrentar um exército, uma cidade fortificada com grandes possibilidades deles serem destruídos, claro, se fossem lutar pelas forças humanas. Então, dentro do povo de Deus, nós estamos estudando aqui de forma exaustiva que existem esses 2 grupos de pessoas e nós precisamos tomar bastante cuidado. E olha o que diz essa citação: ao ouvir a sacudidura,
pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos e amargura. Então, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, aquele que é superficial, aquele que não estuda a palavra de Deus com profundidade, que só se contenta, né, com o mínimo do mínimo, ele não tem raiz, ele não está firmado na rocha. E quando vier as provas, quando vier as falsas teorias, eles cederão, eles acreditarão e infelizmente abandonarão o barco. Você deve conhecer muitas pessoas que, infelizmente, por um tempo defenderam a verdade da palavra de Deus e hoje se tornaram inimigos dessa mesma palavra que um dia eles defenderam, porque acreditaram em falsas teorias. E veja, não importa se tem títulos, não importa a condição financeira, não importa a sua cor, não importa o cargo que você tem dentro da igreja, se é um membro, se é um pastor, se é um ancião, não importa. Todos estão sujeitos. Se vacilar, cai. Se vacilar, cai. Se não tiver... E eu não estou falando só de conhecimento, não. Estou falando de vivência. Vamos avançar aqui. Críticas, calúnias e falsidade. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então essa questão das críticas é algo muito sério também. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque quantas pessoas também não têm abandonado a caminhada por conta de crítica, por conta de fofocas, por conta de mentiras. E aí nós temos o problema da pessoa que inventou a fofoca, que fez a crítica. Veja, eu não estou falando aqui se você percebe algo de errado, não há nenhum problema em você buscar corrigir aquilo que está errado. Orientar a pessoa, né, que ela está errada naquilo, que precisa haver uma correção. Mas se você tem que fazer isso com a intenção correta e da melhor maneira possível. A crítica aqui são aquelas pessoas que elas não estão preocupadas em ver a mudança, em ver o progresso, em ver o crescimento da outra pessoa. O entretenimento dela é só a crítica mesmo. É só derrubar a pessoa, é só colocar a pessoa lá embaixo, que não deve ser a minha nem a sua postura, né? Esse tipo de ação, esse tipo de crítica não deve fazer parte nem de mim e nem de você. Mas esse texto ele diz o seguinte: mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Então veja, por que o joio brotou entre o trigo? Porque abriram o coração, deixaram que isso acontecesse. Então não faça esse tipo de crítica, esse tipo de fofoca, não jogue esse jogo, porque não use esse tipo de ferramenta, esse tipo de estratégia, porque ela não é do reino de Deus, ela é do reino do mal. E se você foi vítima de alguma dessas fofocas, de alguma dessas críticas, não deixe que no seu coração seja plantada essa semente do mal. Repreenda em nome de Jesus e permaneça firme com Deus. Tá ok? Outra coisa, um terrível mundanismo. É por esse motivo, por não acolher o amor da verdade para serem salvos, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 11 a 12. Então, eu quero só fazer uma observação rapidinho aqui. Não entenda quando diz aqui que Deus manda a operação do erro como se Deus trabalhasse em parceria com o mal. Não. A questão é que os escritores bíblicos, muitas vezes, quando Deus permite que algo aconteça, eles costumam, na maneira como escrever de forma como se Deus fosse o agente, né? o primário daquela ação, como se Deus fosse o causador daquela ação.
mas na verdade Deus está permitindo que a ação aconteça porque as pessoas escolheram assim. Então, se eu abrir meu coração para que seja colocado nele a semente do joio, claro, Deus vai tentar de muitas formas me livrar disso, mas se eu insistir nessa posição, Deus não tem muito o que fazer. Vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Aí veja o que diz aqui, ó. Especialmente solene é a afirmação do apóstolo com respeito aos que se recusariam a receber o amor da verdade. As pessoas não podem rejeitar impunemente as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. Deus retira seu espírito dos que persistem em desprezar essas advertências, deixando-os na dependência do engano que amam. Então veja, as pessoas não podem rejeitar impunemente as advertências. Quem rejeita as advertências de Deus sofrerá algum tipo de punição, ou principalmente uma consequência de ter rejeitado a orientação de Deus. Então, por exemplo, Deus nos dá orientações em relação ao devido cuidado com a saúde. Se você rejeita essa orientação de Deus em relação ao cuidado com a saúde, você está sujeito a contrair algum tipo de enfermidade, um câncer, coisa do tipo. Percebe? E aqui veja, ele vai retirar o seu espírito dos que persistirem em recusar ouvir, entre os que desprezam as advertências de Deus. Essas pessoas terão o Espírito Santo retirado dessas pessoas. O Espírito Santo não mais poderá agir nessas pessoas. Então isso é muito grave, queridos, muito grave mesmo. Nós vamos aqui partir para os nossos já momentos finais, os nossos últimos slides, para a gente poder concluir essa terceira e última parte do nosso estudo especificamente sobre a sacudidura. Então vamos ver o seguinte, o resultado da sacudidura. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então, uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, tudo aquilo que Deus permitir acontecer na sua vida é porque Ele te ama. Tudo aquilo que Deus fizer por você é porque Ele te ama. E Ele quer que tudo isso termine na sua salvação. Então, nunca duvide do cuidado de Deus. Quais são, então, os resultados da sacudidura? Purificação pessoal, claro, para os salvos, né? Para os cristãos. Os ímpios, o joio, a palha, não suporta a sacudidura e cai fora. Então, a purificação da igreja, cumprimento de profecias, esperança, tudo isso está relacionado com a sacudidura. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar, ou seja, peneirar. Pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. E esses homens que não amam a verdade e nem honram a Deus, eles precisam ser tirados do meio do povo de Deus, e Deus vai fazer isso. Pelos mais diversos processos, pelos mais diversos meios, Deus vai tirar esse povo do meio do seu povo. Esses homens, e aqui não estou falando do gênero em si, mas todos que não amam a verdade, né, que não amam a Deus. Eles serão retirados do meio do povo de Deus. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A palha como nuvem será levada pelo vento. Mesmo de lugares onde só víamos ricos campos de trigo, logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. Então vai chegar o momento em que o caráter de cada um vai ser de fato mostrado. Não tem por onde correr. Se você precisa mudar, mude logo. Se eu preciso permitir que mudanças aconteçam na minha vida, que isso seja feito logo. Porque no momento certo, no momento específico, tudo vai vir às claras, né? Tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. Então, queridos, aqui nós temos o nosso gráfico novamente. Então, nós já analisamos aqui a questão da sacudidura. No nosso próximo estudo eu não vou avançar para o Reavivamento e Reforma. Nós vamos estudar o tema da separação do trigo e do joio, que está relacionado com esse aqui da sacudidura. E depois de estudar o trigo e joio, eu vou ver se a gente já segue na sequência aqui, Reavivamento e Reforma, ou se eu adianto um outro aqui para depois voltar na parte do Reavivamento e Reforma. Vou orar a Deus, vou ver que direção Deus dá. Vai revendo esse gráfico, bom? Vai analisando, tira um print da tela e vai se aprofundando. Você já pode, querendo, depois de ver o vídeo, ir adiantando nesses assuntos aí, buscando entender. Porque aí quando você assistir o vídeo,
os próximos vídeos também, você já vai ter uma noção dos assuntos abordados. Como muitos que estão ouvindo esse vídeo, ouvindo e vendo, já tem essa noção. Tá bom? Aqui nós terminamos então o nosso estudo sobre a sacudidura. Essa é a terceira e última parte. Que Deus abençoe você, que você permaneça firme com o Senhor e dentro de todo esse processo da sacudidura, que você não abandone o Senhor. Eu quero fazer uma breve oração com você e que Deus abençoe a minha vida e a sua vida grandemente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de poder estudar a sua palavra com os amigos. Meu Deus, eu não sei quem exatamente, todas as pessoas que exatamente estão tendo acesso a esse material, vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem. Mas eu suplico que ela tenha o alcance que o Senhor desejar, o alcance que o Senhor determinar. E que essa mensagem chegue exatamente para aquela pessoa que de fato precisa ouvir essa mensagem, seja para confirmar o compromisso que elas têm com Deus, ou seja, para alertar, para repreender aquelas que por algum motivo estão distante do Senhor. O meu desejo sincero do coração é que todas as pessoas que estão tendo acesso a esse material sejam trigos, sejam um grão que vai permanecer no meio do teu povo. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração. Nos prepare para a tua vinda, que está tão perto. Nos ajude a ficar firmes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, fica com Deus e até o próximo estudo.